Bom, os rebeldes estão aqui hoje com uma figura importante da esquerda brasileira, intelectual, militante, Gilberto Maringoni. O Gilberto, ele não só escreve bem, é um excelente quadro político, como ele faz uma coisa que me dá a maior inveja. Ele desenha muito bem. Uma das minhas frustrações é não saber desenhar. E a ideia de convidar o Maringoni é porque, através dele, nós tomamos conhecimento de uma pesquisa que foi encomendada pela revista Fórum, uma pesquisa política sobre várias coisas, e é uma pesquisa muito impactante, que é uma pesquisa com números ruins para a esquerda. Ela, por exemplo, mostra que, nesta situação, com pandemia e tudo, metade da população aprova o governo Bolsonaro. Ela mostra também que, se houvesse uma eleição hoje, o Bolsonaro venceria o próprio Lula, e venceria bem. Bolsonaro com 36%, o Lula com 16% e o Moro com 15%. Ela mostra também que, dentre as pessoas ouvidas, 37% se consideram de direita, 6% de centro-esquerda e 15% de esquerda. Quer dizer, e aí eu parto para a minha primeira pergunta ao Maringoni. Esses números mostram que o legado dos 14 anos do PT, em termos de consciência política da população, é um legado, enfim, muito precário, entende? Enfim, como explicar, depois desse tempo todo de governos petistas, que trouxeram alguns benefícios reais para a população, a gente tem esses números, quer dizer, faltou, além de melhorar a vida das pessoas, faltou um trabalho de politização. Bom, Cid, boa tarde a você, ao Daniel, a Andréia, boa tarde a todo mundo que nos assiste. O que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, você coloca uma questão bastante difícil, mas antes eu gostaria de fazer uma preliminar sobre a questão das pesquisas. A gente tem, acho que nunca houve, não é nunca antes na história desse país, mas nós estamos com uma inédita profusão de pesquisas. São 7 ou 8 institutos que fazem pesquisas nacionais sobre o governo Bolsonaro. Tradicionalmente, a gente tinha o Ibope, o Datafolha e o Vox Populi. Agora a gente tem o Poder 360, passou a fazer pesquisas, a revista Fórum, a XP e aquele Instituto Paraná Pesquisa. São 7. A Toledo Associados, eu não sei se continua fazendo, mas a gente está com um ritmo de pelo menos 1 ou 2 pesquisas por semana. Essa pesquisa da Fórum, eu conversei com o Renato Rovai, que é o editor-geral do portal, e ele me disse o seguinte: eles fizeram essa mesma pesquisa em junho, uma pesquisa extensa. Ela tem, a pesquisa toda tem 108 páginas, são mais de 90 questões, e eles ouviram 1.000 pessoas no Brasil todo. A maior proeminência é no Sudeste, são 43% dos consultados está aqui na região, enfim, São Paulo, Rio, Minas, concentrado nessa área de um adensamento populacional grande e a principal região econômica do país. Ele, mais ou menos, confirma uma tendência que estava observada no último Datafolha, que saiu há 4 semanas, que é o seguinte: o Bolsonaro se consolida na sociedade brasileira, isso em termos gerais. Bolsonaro se consolida com 1/3 de aprovação em todas essas pesquisas, ele tem um colchão de legitimidade de 1/3, mas as pautas bolsonaristas se descolam do Bolsonaro. Isso acho que é um traço comum às pesquisas que vão além de dizer se o governo é ótimo ou bom. É o que o eleitor acha da saúde, o que o eleitor acha das privatizações, o que o eleitor acha o consultado de fechamento de congresso, enfim, dessa pregação bolsonarista. O Renato Rovai, que é o editor, eu dizia, ele fez a pesquisa em junho, foi a primeira vez que ele fez, e deu esses números. Os números foram muito espantosos de apoio ao Bolsonaro. E ele decidiu não divulgar, achando que a pesquisa tinha algum erro de metodologia. Eles refizeram a pesquisa inteira, e é preciso que se diga: o Renato Rovai não tem nenhuma tendência de simpatia com o governo Bolsonaro. Ao contrário, o Rovai é muito mais simpático ao PT e à esquerda. E os dados da pesquisa feita agora em julho reafirmam a de junho. Então, isso que você fala aí, tem 2 questões-chave. Um é se você aprova ou desaprova o governo Bolsonaro. O índice de aprovação é 49,1 e o de desaprovação 50,9.
Na hora que você entra no meandro, se você aprova o presidente Bolsonaro, aí ela dá aquele número próximo de 30%, dá 29%, mais ou menos. Eu não entendi direito e perguntei para ele qual é a diferença do governo e do presidente. Mas aí é muito mais assim, a ação individualizada do presidente é um pouco menor que a do governo. Um pouco não, é bem menor que a do governo. Isso é espantoso. E as pautas se dissociam disso. Essa situação se expressa também na pesquisa de intenção de voto. A gente tem que levar em conta que uma pesquisa de intenção de voto há 2 anos das eleições, no meio de uma pandemia, de uma crise econômica muito profunda, ela é um exercício de abstração total. Porque ninguém está fazendo campanha, a não ser o próprio Bolsonaro, que volta e meia vai lá na rampa do Palácio, aparece sendo bicado por uma ema, está na frente de um quartel propagando o fechamento do STF, do Congresso. Então, quem está aparecendo como agente, como ativo na política, é o Bolsonaro. Os seus concorrentes não. Nem o Lula, que está retraído. O Ciro faz live o dia inteiro, mas numa situação de pandemia, em que as pessoas não estão circulando, a mim não surpreende que o Bolsonaro esteja na frente. O que é surpreendente é a aprovação do governo. Você me fez uma pergunta complexa, eu tentei espremer, quer dizer, sintetizar ela ao máximo, mas eu vejo assim, ela é surpreendente no apoio ao Bolsonaro, mas não é algo dissociado da realidade na qual a gente vive. Ou seja, de uma defensiva da oposição progressista e de uma ofensiva franca do bolsonarismo na sociedade. Não é só o Bolsonaro, é o bolsonarismo também, essa tendência conservadora da população. Maringoni, deixa eu pegar, seguindo aí na linha do Cid, eu sei que a gente tem outras coisas para falar, mas eu queria explorar um pouquinho mais a pesquisa, porque ela realmente tem coisas muito interessantes. E uma coisa que me chamou a atenção é, quando se pergunta quem é o melhor presidente, ou quem foi o melhor presidente, o Lula ganha. Né? Ele aparece com 36,5%, e o Bolsonaro vem em segundo com 31,6%. Aí depois vem, até Sarney aparece, o Sarney aparece um pouquinho melhor que a Dilma, e o Temer e o Collor lá no finalzinho como disputando quem foi o pior presidente. A minha pergunta considerando que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganharia, que a aprovação e desaprovação do governo Bolsonaro são praticamente equivalentes, né? A aprovação 49,1%, a desaprovação 50,9%, e ainda assim o Lula aparece como o melhor presidente, com 36,5%. A minha pergunta aqui eu estou especulando, evidentemente, né? Mas você que conversou com o pessoal que fez a pesquisa, talvez saiba destrinchar isso melhor para a gente. Isso significa... Essa posição do Lula como melhor presidente significa que ele é passado? Então, quando a pessoa diz, ele foi o melhor presidente, mas daqui para frente ele não entra como ele, quando se pergunta se a eleição fosse hoje, o Lula aparece, acho que até numa das simulações ele fica em terceiro lugar, né? Quer dizer, o Lula, então, é passado? Qual é a interpretação para isso? Olha, essa pergunta, essa é outra pergunta. Se a pergunta de intenção de voto é uma abstração futura, quer dizer, todo mundo, a pesquisa está respondendo sobre o presente. Você não está abstraindo, em 2022 quem eu vou votar, quem eu votaria hoje. Quando você fala em quem foi o melhor presidente, existe uma considerável dose de abstração também por isso, porque como é que você vai avaliar o Sarney? Se a gente pegar aqui o perfil dos entrevistados, 19%, ou seja, um quinto tem 16 a 24 anos. Quem tem 24 anos nasceu em 1996, ou seja, não viveu o governo Sarney, não viveu o governo Itamar, não viveu o governo Fernando Henrique, era muito criança. 25 a 34 são 17%. Você somar os dois, já vai dar mais de um terço do eleitorado. 35 a 44, bom, aí você já começa a falar com quem nasceu no final dos anos 70, começo dos anos 80. Essa pessoa começa a discernir politicamente no meio dos anos 90, quando ela tem em torno de 20 anos de idade. Então ela vai lembrar do governo Fernando Henrique. Muito menos. Então, o que está em disputa mesmo aqui, e você tem 26% de 45 a 59, que aí sim consegue julgar desde o governo Sarney, e 60 anos ou mais são 20%. Então, 46% conseguem julgar desde o começo da Nova República para cá, vamos ser otimistas.
Então, é muito distorcido esse resultado. Agora, o governo Lula é inegável que a memória do Lula é transmitida de gerações. Eu me lembro o seguinte, a memória do governo Getúlio perdurou por mais de uma geração além dele, porque os pais falavam para os filhos o que era o Getúlio. Agora, os governos, por exemplo, um governo que todo mundo viveu, que mesmo os mais jovens, que é o governo Dilma, que acabou há 5 anos, ele está muito mal na fita, ele está atrás do Sarney, que é uma abstração nesse sentido que eu falei, as pessoas não tinham idade. A Dilma, o Itamar tem 4,9, está em quarto, o Sarney 3,4 e a Dilma 3,2. Essa é uma memória mais palpável do que foi o governo Dilma, por vários motivos, da campanha que se fez contra ela, até dos equívocos que ela cometeu. Mas mesmo assim, eu acho surpreendente o Lula ser o melhor. O Lula é o melhor presidente. E é um presidente que saiu do poder há 10 anos. Então, a resiliência, ou seja, a consistência do apoio ao Lula é uma coisa muito surpreendente mesmo. Agora, o Lula está fora de atividade hoje. Para o grande público, o Lula não existe. Ele pode fazer live o dia inteiro, vai falar para a bolha. Então, esse é um dado da pesquisa que me surpreende positivamente. Assim como os dados, você não perguntou, mas sobre a pauta bolsonarista, bom, a gente pode falar depois, mas a pauta bolsonarista é surpreendentemente positiva para o pensamento progressista, para os setores progressistas. A maior parte das pessoas é contra as privatizações. A gente pode detalhar isso. Isso também me chamou a atenção. Contra as privatizações, a única privatização que a maioria é a favor é a privatização dos Correios, mas também não é por uma diferença muito grande. A favor da manutenção do Bolsa Família, contra a privatização das universidades, contra a privatização do SUS. A pauta aprovada pelos pesquisados é progressista, sem dúvida. Inclusive, quando entra na questão da democracia, todo mundo é contra fechar Congresso, dar golpe militar, fechar o STF, é uma coisa... Eu acho que essa pesquisa expressa uma tensão social que quer dizer, o Bolsonaro tem uma base consolidada dele. Se você pega a pergunta de qual é a sua posição política, a posição de direita é 37,7%, é um terço. Centro-direita são 9%, centro 30,7%, centro-esquerda 6,8% e esquerda 15,2%. Essa pergunta, eu não sei como ela foi feita, mas eu duvido que as pessoas, sem querer subestimar ninguém, mas que as pessoas tenham na cabeça exatamente o que significa ser de direita com essa pauta desbalanceada das privatizações, essa questão da democracia que o Cid fala. O que eu acho que acontece mais é o seguinte, o Bolsonaro, ele é tosco, mas ele não é tonto, ele não é burro. Aliás, eu acho que ninguém chega à presidência da República sendo burro. As pessoas falavam do Bush filho, que era burro. Não é. Quer dizer, acho que é um clube. Presidentes da República não são burros, para mim, por definição. O Bolsonaro faz uma eficientíssima campanha político-ideológica para usar o linguajar antigo. Ele fala, eu sou de direita, tem que acabar com a esquerda, tem que metralhar a petralhada. Ele se localiza no espectro político, algo que o Lula e a Dilma não faziam. Ninguém fazia, eu acho que no governo. Até eu me lembro de uma publicação que o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, fazia todos os anos. E no começo dos anos 90, eles fizeram com todos os parlamentares, deputados e senadores. E eu me lembro que todo mundo era de centro-esquerda. Tinham 2 parlamentares que se assumiam como de direita. O deputado Delfim Neto e o senador Roberto Campos. Eles falavam, sou de direita. Todo mundo era centro-esquerda, até o Maluf. Então, há uma questão dos tempos de o Bolsonaro pregar como sendo de direita, eu sou de direita, eu vou acabar com a esquerda. Por quê? Porque a esquerda rouba, porque a esquerda é corrupta, enfim. E aí eu me identifico com o Bolsonaro. Logo, eu sou de direita também. Então, eu acho que a gente deve dar uma nuançada e não ter esses números como percentuais de um almanaque de ciência política. Eu queria perguntar uma coisa que me impressionou muito. Assuntos que eu ia levantar já foram levantados.
eu queria que você explorasse o tema do Bolsa Família, né? Que temos aí 80% de favoráveis ao Bolsa Família. E tem sido discutido nesse momento a questão da renda Brasil, né? Que é uma hipótese que o Bolsonaro vem levantando. Eu tenho discutido em vários arraiais nessa questão de uma renda básica e tenho notado que, do ponto de vista de uma crítica de esquerda, a renda básica, de modo geral, não é bem acolhida. Se fala que é uma esmola e que é melhor lutar pelo plano emprego. Eu me pergunto se não seria o caso das esquerdas investirem em aprovar uma renda básica que fosse definida como uma política de Estado e não pertencente a nenhum político em particular, que seria uma maneira de curto-circuitar essa eventual Renda Brasil, que, de acordo com o rumo da carruagem, ela vai ser criada, vai levar o carimbo Bolsonaro, e eu me pergunto se isso não seria um desastre do ponto de vista do pensamento progressista de esquerda democrático no Brasil. O que você acha? Olha, Daniel, você vê o seguinte, quer dizer, a memória do Bolsa Família está muito associada com obra do Lula, pelo menos obra dos anos petistas, Lula e Dilma, né? E o Bolsonaro, ele... Antes de chegar na questão, é o seguinte, eu quero vincular isso com o auxílio emergencial, que volta e meia o Bolsonaro diz que vai acabar, uma votação apressada, eu acho, feita há 10 dias no Congresso, diz que ele vai acabar em setembro. O Bolsonaro criou, não o Bolsonaro, mas a imposição das oposições no Congresso, o voto das oposições, criou uma renda de R$600, a renda inicial dele era de 200, mas ela é de pelo menos 5 vezes o valor do Bolsa Família. E o Bolsonaro, esse crescimento que ele tem nas pesquisas, em especial no Nordeste, a Maria Cristina Fernandes, do Valor, cita uma pesquisa feita no Grupo Parlamentar, dizendo que o Bolsonaro cresceu em redutos lulistas em Pernambuco graças ao auxílio emergencial. Porque as pessoas falam, bom, Bolsa Família eu recebo aqui 160, 165, estou recebendo 600 agora. E isso coloca para o Bolsonaro uma armadilha. Se ele retira o Bolsa Família, ele fica com a peste do homem mau. Então, o Renda Brasil ele tem que correr ou manter, ou prolongar até o final do ano, não sei quando, eu acho que vai prolongar o auxílio emergencial. E o Renda Brasil me parece ser uma coletânea de vários benefícios, ou vários direitos, não quero aqui polemizar com o termo, para concentrar no Renda Brasil. Eu acho que essa questão do renda básica, o problema principal que a esquerda coloca é o seguinte: você retira uma série de direitos, você não tem uma política de emprego e você mantém uma renda básica que é uma eterna compensação. Agora, ela na dinâmica econômica recessiva, ela também se torna inviável, mas eu acho positivo existir essa questão, quer dizer, é preciso que as pessoas tenham um mínimo de dignidade para conseguir viver. Eu não faria, como tática política, uma polêmica muito grande com o Renda Brasil. Para mim, é uma questão muito clara. Os pobres têm que ter um mínimo de condições de sobreviver. Claro que eu quero emprego, claro que eu quero uma economia funcionando, mas o Renda Família do Bolsonaro é uma armadilha porque ele retira direitos para compensar nesse programa do Renda Brasil e apagar a memória lulista. Agora, ele sai com vantagem, o valor é muito maior. Quem está recebendo Bolsa Família até 2 meses atrás e passou a receber 600, acha, opa, o capitão está me beneficiando. A gente sabe como é que isso foi aprovado, mas o retrato é isso. Eu não sei se eu te respondi, mas eu estou colocando o seguinte: nós estamos no meio de uma polêmica, se pobre tem que ter dinheiro ou não. Para mim, isso é fundamental. Maringoni, eu queria voltar à questão da pesquisa. Enfim, a gente sabe que todas as propostas já implementadas pelo governo Bolsonaro são antipovo. A gente viu nas pesquisas que o povo aprova uma pauta progressista, que é tudo ao contrário do que o Bolsonaro está fazendo. Eu terminei de ler aquele livro, Engenheiro do Caos, que mostra como toda a questão da manipulação foi desenvolvida no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália e no processo do Brexit no Reino Unido, né?
Você acha que essa tática ainda é a vencedora no Brasil? Outra coisa, a crise econômica hoje está imensa. Então, assim, no meu ver, a meu ver, essa tática de manipulação que fura todas as bolhas e atinge, grosso modo, a toda a população, a solução que a ultradireita encontrou para ter esse resultado nas pesquisas. O que você acha disso? Olha, eu li os Engenheiros do Caos, ele foca muito na eleição parlamentar italiana de 2018. Ele faz um panorama muito, muito bom, mas ele não pegou o Brasil, né? Ele pega a eleição do Trump também em 2016. Eu acho o seguinte, a gente tem que levar em conta isso, mas eu não abstraio a política dessa situação. Existiu um caldo de cultura, que é meio clássico, para a assunção, para o aparecimento de um salvador da pátria, como o Bolsonaro, ou de um sujeito, um acelerado que aparece dizendo que vai virar o mundo de ponta cabeça e vai resolver tudo. O Bolsonaro não tinha programa, ele aparece como o cara de algumas abstrações, algumas ideias força, que é a intervenção militar, mandar todo mundo para a ponta da praia, ou seja, é uma política extremista e muito agressiva. Mas ele surge numa crise de representação. Isso é clássico quando a gente estuda o fenômeno populista na América Latina, o que foi os anos 30, o que foram governos que surgem a partir de um desarranjo geral da institucionalidade política. E a gente não pode subestimar o que foi a crise 2015-2016, sem querer sair acusando por aí, mas aquilo foi uma crise de representação séria. Você elege um presidente prometendo emprego e desenvolvimento, entrega uma recessão brutal e dobra os índices de desemprego em 1 ano e meio. E aí é que a tática dos algoritmos, da política dos robôs, dessa política de baixaria, quer dizer, por que cola a história da mamadeira de piroca? Por que cola na história do kit gay? Isso só cola numa situação política excepcional. E nós vivemos uma situação política excepcional que tem a ver também, na Itália, no que se mostrou, com a crise de 2008. Essa situação consolidou o Bolsonaro e liberou determinadas forças na política brasileira, não é que estavam escondidas só, não, elas não existiam. Se a gente pegar a única situação, além da do Bolsonaro, em que a extrema-direita apareceu com cara própria no processo eleitoral brasileiro, não em golpe, mas com cara própria, foi nas eleições de 55, cujo vencedor foi o Juscelino. O Plínio Salgado sai candidato e ele tem 8% dos votos nacionais, o que era surpreendente para a época, mas ele não chega a 1/3, a 1/4, a nada do próximo que o Bolsonaro chegou. Existe uma situação que, combinada a ela, esse tipo de campanha do ódio, do diversionismo, tem efeito. Porque se eu abstrair a política, eu falo, bom, existe uma técnica de ganhar eleição que serve em qualquer situação. Ela não serve. Essa questão da pauta, da dissociação da pauta com o Bolsonaro, eu volto a dizer, é uma tensão colocada na conjuntura muito grande. O Bolsonaro propaga intervenção militar, as pessoas rejeitam. Eu peguei aqui até os números. A rejeição é grande o fechamento do Congresso. 30,9% querem. Fechamento do STF, só 32% querem. Ela é rejeitada por mais de 65%. Ou seja, com todos os robôs, com toda a pregação, não cola esse tipo de coisa. O que é surpreendente, por exemplo, são as privatizações. Tirando a dos Correios e a do Banco do Brasil, que eles estão em campanha firme, então dá metade, o saneamento e o Banco do Brasil. Todas as outras... Correio e saneamento. Correio e saneamento, Todas as outras é 60-40. Aliás, um parênteses só, o que me surpreende dessa pesquisa é que não tem os indecisos. Se você pega conta, a favor e soma, dá 100%. Eu gostaria de saber quanto eram os indecisos. Isso a pesquisa não mostra. Isso também seria interessante saber para fazer um raciocínio também mais equilibrado, saber dessa tensão que eu digo. É uma pesquisa, como toda pesquisa, é um retrato de um momento, mas ela retrata uma conjuntura muito fluida, que pode mudar. Eu digo o seguinte, por exemplo,
o tema central da conjuntura hoje não é a eleição de 2022, o tema central é a pandemia. É a pandemia que põe medo nas pessoas, que está destruindo empregos, que está acabando com a demanda, com a qual os comerciantes estão fazendo campanha para pressionar pela abertura, seja de shopping, seja de escolas e tal. A pesquisa não pega muito a pandemia, a não ser o comportamento do Ministério da Saúde. Tem um detalhe, Maringoni, sobre a pandemia, você me corrija se eu estiver errada, mas eu anotei isso aqui. A maior parte dos pesquisados fala que não recebeu o auxílio emergencial. Sim, isso aqui eu não sei. Assim, eles não receberam auxílio, eles não concordam, não aprovam a participação, o comando dos militares no Ministério da Saúde, mas, no entanto, o Bolsonaro aparece com esse índice de aprovação. Isso é uma contradição. Cristina, a maior parte não recebeu, mas um número muito expressivo recebeu. E aí é um pouco uma coisa do impacto do Bolsa Família e do aumento do salário mínimo no Nordeste. Quer dizer, você tendo mais gente com dinheiro, isso vai fazer o dinheiro circular, o padeiro vai vender mais pão, o outro vai vender mais... Enfim, dá uma melhoria além daquele sujeito que recebeu. Sim. Mas deixa eu ter outra pergunta para deixar o Maringoni te responder aí nessa. Não, era só uma observação. Não, é verdade. O desempenho do Ministério da Saúde, essa questão dos militares no Ministério... Eu fiz as anotações aqui. Os militares do Ministério da Saúde, contra, 61% é contra, 39% é a favor. Agora, nessa questão do auxílio emergencial, muita gente não recebeu, mas eu vejo números desencontrados. O que o Valor falou, acho que foi o Valor essa semana, que 48 milhões de brasileiros receberam. Se isso é fato, quer dizer, é um quarto da população em termos absolutos, mas se você pensa que cada um desses brasileiros tem, se for uma mãe, tem mais 2 filhos juntos, no mínimo você multiplica por 3. Então são 150 milhões de pessoas, o que mostra a miséria do país, né? O que é o país. Mesmo que muita gente está tendo fila nos caixas, a gente tem visto, mas as pessoas estão recebendo. Tanto é que não está acontecendo hoje um fenômeno que houve na recessão de 82 a 84, no Rio e em São Paulo, no Nordeste, que é saque, que é desempregado ir na porta do palácio, derrubar a grade do palácio. E esse quadro de caos social não existe ainda, o que indica que está existindo um colchão social até aqui eficiente, pelo menos para impedir o desarranjo geral da sociedade. Olha, eu queria... quer falar, Cid? Pode? Quero, rapidinho. O seguinte, eu acho que fica muito claro que, na verdade, o Nordeste se tornou um bastião lulista por conta de benefícios materiais imediatos que o pessoal ganhou. Seja o aumento do mínimo, seja o Bolsa Família. Entende? O que é razoável, quer dizer, o cara é pobre, é um lascado, chega um governo que dá esse tipo de vantagem, é natural que vai votar nesse governo. Agora, se as coisas se esgotam aí, o que acontece é que chega um outro governo, muda o nome do Bolsa Família, bota Renda Brasil, e agora, mesmo que seja por um período, faz essa ajuda emergencial muito mais volumosa do que o Bolsa Família, quer dizer, aquele apoio ao Lula começa a se movimentar no sentido do Bolsonaro. E aí, eu insisto, quer dizer, é algo que a esquerda em geral, não só o PT principalmente, que ele tinha um governo, quer dizer, na verdade, o que foi feito para politizar as pessoas, o que foi feito para que não achasse só que o Lula é melhor porque deu mais salário mínimo e deu o Bolsa Família. Porque aí vem um outro, muda o nome do programa, dá um pouco mais e passa ele a ser o bambambam. Então, isso é a primeira questão. E aí eu queria combinar aqui com o seguinte: a gente, daqui a um ano, provavelmente terá 150 mil mortos. A gente vai chegar a 100 mil mortos semana que vem, vamos ter 150, talvez um pouco além do fim do ano. E um desemprego e uma crise muito mais alta. Por outro lado, pelos interesses eleitorais do Bolsonaro, ele manteria essas ajudas emergenciais e esse Renda Brasil, quanto fosse. Agora, isso tem problema no próprio governo. O Paulo Guedes, cada vez tem que abrir a mão, reclama para o Chuchu. Quer dizer, como é que você vê
o desdobramento disso aí, Maringoni. Quer dizer, o Paulo Guedes vai dançar, ele vai se impor, ele vai abaixar a cabeça, ficando no governo, porque, efetivamente, pelo interesse do Bolsonaro, era manter o clientelismo no sentido mais amplo, não com uma coisa pejorativa, que, aliás, é o melhor mecanismo, foi o que o Lula fez também. Entende? Melhor mecanismo para ter voto, ele vai manter. Agora, o Paulo Guedes, que tem a chave do cofre, não quer. Ele quer botar granada no bolso dos inimigos. São os servidores. Deixa eu complementar essa questão, Maringoni, para você responder uma coisa que tem a ver. A gente já comentou aqui, e você naturalmente também já refletiu sobre isso, aquela reunião do dia 22 de abril, que foi convocada para discutir um plano, né, o Pró-Brasil, que o Guedes torpedeou. Ali na reunião, o plano foi claramente aprovado tanto pelo Marinho quanto pelo Tarcísio, os ministros de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura, de sorte que, com essa pandemia se aprofundando e com todos os países na Europa, Inglaterra, Estados Unidos, liberando intervenção clara do Estado na economia para segurar a economia, e tendo-se em vista que essa tendência vai, evidentemente, se colocar, vai se impor aqui no Brasil, você não acha que, de repente, é possível a gente começar a cogitar a possibilidade desse plano, nos seus lineamentos gerais, ser reconsiderado? Aliás, ele, pelo Bolsonaro, nunca foi claramente rejeitado, e, nessa hipótese, o Guedes seria dispensado, em proveito de uma política de regulação estatal, compreendendo, além do Bolsa da Renda Brasil, outros instrumentos clássicos na economia brasileira, que é uma economia que tem uma tradição de intervenção e de regulação estatal. Eu quero complementar a primeira questão que o Cid levantou. O Cid falou que talvez a herança do Lula não tenha sido relembrada, né, pelo povo agora nessa pesquisa, demonstrada por essa pesquisa, porque não houve uma educação política, né, pelo PT. Será que essa educação política está sendo feita pela direita de uma forma extremamente eficiente, já que numa crise econômica, numa crise política, e há uma contradição imensa entre o que o governo está fazendo e o que o povo pensa? Será assim, o povo está sendo ganho por uma ideologia de direita? Olha, eu vou tentar comentar tudo, isso não é uma coisa de responder, né? Olha, eu vou começar o seguinte: a Maria Cristina Fernandes, que é uma colunista do Valor, que ela não só dá opinião, mas ela pesquisa, ela tem muitas fontes e tal. Na coluna de quinta-feira, 30 de julho, ela escreveu falando sobre a recomposição do Congresso, a questão do Centrão, essa separação do MDB e do DEM do Centrão, mas a dada altura, ela fala o seguinte, eu comentei isso anteriormente, mas eu vou pegar os dados dela aqui. O vice-líder do governo, Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, encomendou uma pesquisa numa cidade de 20 mil habitantes do agreste pernambucano, região petista por excelência, e governada por uma aliança entre PSB e PT. Antes do auxílio, Luiz Inácio Lula da Silva registrava lá 75% de aprovação, 75%. E Bolsonaro, 82% de rejeição. O Bolsonaro era um Lula com sinal trocado lá. Hoje, a aprovação do ex-presidente Lula caiu para 44%. E a rejeição do atual, do Bolsonaro, para 42%. Ou seja, Lula, a aprovação dele caiu de 75% para 44%, e a rejeição do Bolsonaro, que era de 82%, caiu para 42%. Isso está em movimento, vocês notam. Mas a chegada do auxílio emergencial nas cidades está virando esse jogo em favor do Bolsonaro. É preciso dizer também que os prefeitos, via emenda parlamentar, estão recebendo dinheiro. Não é um dinheiro do outro mundo para fazer mudanças estruturais em infraestrutura, mas as prefeituras estão recebendo dinheiro via emendas muito direcionadas pelos deputados da base governista. Então, o Bolsonaro não está fazendo... Quer dizer, claro que é uma política neoliberal, ultraliberal, mas
Ele não secou tudo. Essa questão de não secar tudo, da intervenção estatal, claro que ele não é nenhum Geisel que tinha uma intervenção direta, você constrói quase 400 estatais, você faz um plano isso há quase 50 anos atrás, mas o segundo PND era um plano de pesada intervenção estatal na economia privada, na economia, no funcionamento da economia. Mas ele não descuida disso. A maior prova é a questão do Fundeb. A questão do Fundeb, para mim, a gente tem que estudar e voltar sempre como é que foi a mecânica de aprovação do Fundeb. Até o dia da votação, o governo está fazendo carga contra. Quando o Bolsonaro percebe, há uma campanha de estudantes e professores, o pessoal da educação, fazendo carga pela aprovação do Fundeb, mas na hora que entra em cena governadores e prefeitos que iam ver as suas gestões inviabilizadas, caso não houvesse Fundeb em 2021, entraram em campo. Os deputados expressaram isso. E a votação foi 499-7. Os 7 foram aqueles bolsonaristas raiz, como a deputada Bia Kicis, que falou, pô, ela votou na proposta do Guedes, não é nem do Bolsonaro, e perdeu a liderança. Ainda reclamou, o Bolsonaro nem sequer para me ligar. E o Bolsonaro sai capitalizando. O que aconteceu ali? O Bolsonaro rifou o Guedes naquela votação. E isso é um dado que a gente tem essa votação do Fundeb expressa muito essas tensões dentro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro não está pensando se ele vai desenvolver o país ou não. Ele está pensando o seguinte, como é que eu vou manter esses 30% para conseguir governar? Se ele precisar rifar o Guedes, pelo exemplo do Fundeb, eu acho que ele rifa. A questão do Plano Pro Brasil, que o Braga Neto apresentou daquele jeito atabalhoado e foi humilhado pelo Guedes. O Guedes o Guedes deu uma carteirada pesada nele, né? Falou, não chama de Plano Marshall que demonstra despreparo. E ainda dá a carteirada, li 8 livros do Keynes no original, li 8 livros sobre o Plano Marshall, li 8 livros. Ele humilha um general do Exército. A gente vê os tempos, eu fico sempre pensando, o que diria o Geisel se um ministro de Economia chegasse para ele e falasse isso demonstra despreparo? Quer dizer, o cara estava fora. Não. O Braga Neto, o Mourão, o Heleno e os generais que estavam na sala engoliram aquela e ficaram na deles. Não houve nada. O que mostra o peso do Guedes no governo. 2 meses depois, o Guedes é rifado nessa votação do Fundeb. Claro, é rifado assim. Ele não queria. Mas foi... Então, eu acho que o Guedes é como o Moro. O Moro é o cara que possibilitou a eleição do Bolsonaro e foi rifado. Então, o economista neoliberal está cheio no mercado. Você tropeça, você sai aqui na Faria Lima, em cada esquina você encontra 10. Então, esse não é o problema do Bolsonaro. Eu acho que o problema é o seguinte, acho que a herança do Lula é fluida, porque, de fato, o Lula, naquela ideia de não ter arestas com a direita, não mostrar que ele está atendendo a determinados interesses, mas querer fazer de conta que tudo era consenso, que tudo... Deixa eu só carregar aqui o meu computador, senão ele vai desligar. Que tudo era consenso, que tudo na sociedade, na verdade, era mais ou menos, tudo era mais ou menos óbvio, tudo era feito pelo bom senso. Ele não fez luta política alguma. Quer dizer, fez luta política, mas assim, na política internacional acho que existia isso. Mas na política interna, não. E isso cria uma situação de que as suas bandeiras, ou pelo menos as medidas do governo Lula, podem virar fumaça de uma hora para outra. Por que não foi? E isso foi tentado. Por que não foi constitucionalizado o Bolsa Família? Por que a lei do salário mínimo não era uma lei permanente, tinha que ser renovada a cada 4 anos? Porque o Lula sempre colocou o seguinte, eu estou fazendo isso como política de governo, e não como fala o Daniel, como política de Estado. E isso é um problema do Lula, de como funciona o lulismo. Nada é definitivo. A gente negocia hoje, aprova hoje, amanhã a gente revê. A questão do plano do Braga Neto, que é uma caricatura de um programa keynesiano, né? Ele é muito mal feito, mas ele é uma caricatura de um programa keynesiano. Um amigo até fala, com esse tipo de aliado no programa keynesiano, a gente não precisa de inimigo, porque o plano é muito mal feito, é feito em cima da perna. Mas é evidente que não vai haver saída alguma da crise, da doença, se a gente não fizer o que os países europeus estão fazendo. Eu estava vendo na Economist, uma Economist ainda de maio,
Os Estados Unidos investiram nas políticas contracíclicas 22% do PIB. A França, 20%. Eu não lembro agora todos os países. A Inglaterra, algo dessa ordem, também 18%. Para não falar da China. E o Brasil investiu 7%. E dinheiro liberado até semana passada, quando eu fiz essa pesquisa, tinha sido 3,5% do PIB. É muito pouco. É muito pouco. Não vai haver solução para os 100, 150 mil mortos da pandemia se a gente não tiver investimento no SUS, não tiver investimento contracíclico. É um exercício um pouco de futurologia, saber se o Guedes vai dançar e se o Bolsonaro vai adotar essa política. Mas eu acho que ele não tem saída. O teto de gastos, que era algo sagrado, era o altar do orçamento público, foi furado aí. Hoje saiu nos jornais aqui, o país está com um déficit público de 485 bilhões de reais. E a dívida pública vai bater 100% do PIB. E daí nada. Isso pode ser financiável mais adiante. Mas as regras de ouro, para pegar uma das medidas, estão sendo rompidas na prática. Eu acho que não tem muita saída. Para terminar, essa questão de se a consciência popular, coisa que o Cid fala, né, não avançou no governo Lula, é preciso voltar um pouco ao André Singer. O André falava, eu acho que no primeiro livro dele, no sentido do lulismo, o lulismo é uma tendência política conservadora na economia e progressista, levemente progressista na política. E essa contradição faz com que ele não encare uma disputa política como o Bolsonaro faz. Eu vou falar uma coisa que parece uma comparação indevida, mas não é, eu não estou comparando. Mas a direita conseguiu para si uma liderança que equivale a um Lula da extrema-direita. Não tem nada a ver com Lula. Eu vou limpar a área. Bolsonaro é um fascista, um acelerado, antidemocrático. Lula é um democrata, progressista e tal. Mas eles conseguiram uma liderança que fala a língua do povo. Esse tiozão aqui de São Paulo, isso deve ter no Rio, o cara da Moca, que de vez em quando aparece com uma pistola na cintura, que fala bobagem no almoço de domingo, que fala coisas inconvenientes, mas todo mundo dá uma risadinha. Essa identidade, com a legitimidade que ele tem, Bolsonaro tem voto, e conseguir bancar um programa extremamente conservador, ele é não é que é o Lula da direita, mas a direita conseguiu um líder popular, melhor falar assim. E isso é uma coisa nova. A direita nunca teve um líder popular, a extrema-direita, um líder popular. Você lembra da figura do Plínio Salgado, aquela coisa abotoada até aqui em cima, com bigodinho, querendo ser um duce tropical? Não encarna o que é o Bolsonaro. É uma coisa nova como liderança na política brasileira. Marigoni, é verdade que... Só um minutinho, deixa eu só pegar exatamente a deixa dessa última coisa que você falou. Concordo com você, de fato, a direita conseguiu sim o seu líder, que mais até do que ter voto, ele tem a base do bolsonarismo, né? Essa base de valores truculentos, violentos, basta ver a ligação dele com as milícias, uma ligação evidente, as medidas que ele tem tomado para facilitar o armamento da população, inviabilizar qualquer tipo de controle, né, sobre a circulação de armas no Brasil, dificultar rastreamento. Ele foi uma das primeiras medidas que ele tomou, foi facilitar o porte e a posse de armas. Depois o Exército, enfim, divulgou algumas medidas que facilitariam esse rastreamento. Ele fez o Exército voltar atrás. Agora, há pouco tempo, o Ministério da Justiça tentou estabelecer controles sobre as armas para a Força Nacional de Segurança. Certamente, por pressão dele, o ministro voltou atrás. Enfim, isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque ele está fortalecendo justamente, né, essas políticas interessam ao crime organizado, né? Então, isso, para mim, isso torna a situação muito mais crítica. E como você falou anteriormente, nós estamos vivendo uma situação política excepcional, né? E essa situação excepcional, ela tem esse agravante, que para mim é muito sério. E uma situação política excepcional exigiria das forças de esquerda, né, também posições, ações políticas excepcionais, né, no sentido de uma unificação
para derrotar esse mal maior. E aí é que entra essa minha pergunta, tentando avançar um pouco aí no nosso futuro, mas eu quero, o nosso tempo aqui, eu acho que no programa já está acabando, e eu não queria perder a oportunidade de ter você aqui conversando com a gente e tentar um pouco fazer esse exercício. As esquerdas serão capazes de se unir? Por que elas não conseguem neste momento? Eu sei que isso é futuro, mas neste momento a gente não consegue ver nenhum sinal de que as esquerdas serão capazes de se unir para enfrentar esse mal maior. Então eu queria a sua avaliação exatamente sobre esse problema, que eu te confesso é uma coisa que me inquieta todos os dias da minha vida, todas as horas do meu dia. Olha, primeiro é o seguinte, o Bolsonaro, só pegando aquela questão anterior do líder popular que a direita tem, é um líder popular perigosíssimo. Aquele, eu falei, é o cara da moca. É o cara da moca que conta piada de gay, fala mal de mulher, conta história de preto. Aquilo que a Regina Duarte falou, todo mundo tem, é como meu pai, um homem dos anos 50, só que nós estamos nos anos 2020. E nisso ele traz em si essa política miliciana, essa política infraconstitucional, anticonstitucional, antidemocrática, extremamente séria. E isso, o desespero da sociedade brasileira, o desarranjo que houve em 2015, 2016, aliado à miséria, aliado à desigualdade brasileira, criou um caldo de cultura para o Bolsonaro. O Bolsonaro não é ele, é o homem em suas circunstâncias. E essa questão das esquerdas eu acho muito séria. Agora, as esquerdas não se unem a partir do nada. Eu fico assim, eu quero arrancar os meus cabelos já alvos, já brancos aqui, cada vez que eu vejo uma grande liderança de esquerda fala, e não fala da doença, não fala dos cadáveres. Porque se o Bolsonaro, se a política de saúde do Bolsonaro é desaprovada pela maioria e o Bolsonaro é aprovado, o que está acontecendo? Uma despolitização. Você não junta Bolsonaro com doença. Você não junta a subestimação, até mesmo o escárnio que ele faz com a doença. Politizar a questão da doença é juntar. Olha, 150, 100 mil cadáveres, 80 mil, 150 mil, isso é Bolsonaro. Isso não é porque Deus quis. E essa é a principal ponto de pauta que eu acho que as esquerdas tinham que ter em qualquer programa de eleição municipal, seja do que for. E eu também fico alucinado com essa questão da falta de unidade. Quer dizer, eu não entendo por quê, honestamente, eu não entendo, sou do PSOL, eu não entendo por que o Freixo não saiu no Rio. Eu posso até perceber que ele não iria para o segundo turno, que tem as forças internas do PSOL aí, não queriam aliança com o Benedito. Tudo isso, para mim, é secundário diante do fascismo, ou diante da extrema-direita. Assim como o Haddad não sai em São Paulo. Eu acho que o PSOL tem um excelente candidato, que é Boulos e Erundina, mas o candidato natural aqui seria Haddad. Nas duas principais capitais nós não vamos ter. E nós arriscamos a não ter nenhum candidato, oxalá eu esteja errado, no segundo turno nas grandes capitais. Eu sei que existe chance em Porto Alegre com a Manuela, existe em Florianópolis, o Edmilson em Belém, existe a Manuela Reis, se não me engano, em Recife. Existe aquela candidata do PT, que é aquela do Rui Costa lá, que é uma sargenta da PM. Então, vou abstrair a discussão de quem é a sargenta. Mas isso é uma chance de ir para o segundo turno, não de ganhar. E essa eleição vai ser muito complicada. Eu estava vendo outro dia uma entrevista da Laerte, e ela fala uma coisa muito simples e muito óbvia. O Lula e o Ciro estão devendo uma foto para o Brasil. Sem querer ser ingênuo, saber o que tem diferença os dois, mas a maior parte das diferenças do Lula e do Ciro são diferenças de fígado. Muito mais. Porque um fala que o outro é o lulopetismo corrupto, o Lula fala que o Ciro não sei o quê. Eu sei que o Ciro é uma personalidade difícil, o Lula também me parece ser. Agora, ou você tem grandeza para fazer unidade, ou você tem aquela grandeza que o Prestes, com toda a crítica, aí o Daniel, que é biógrafo do Prestes, conhece muito mais do que eu, mas ele sai da cadeia e tem a foto dele com Getúlio. Ele mandou matar a mulher do Prestes. Então, você tem uma grandeza, você tem um inimigo à frente, você tem uma missão a cumprir. Eu não sei, às vezes eu acho que falta o sentido de missão. O Lula está pensando em 2022, o Ciro também está em campanha, a vida segue,
não tem cadáver na rua, não tem o perigo do antidemocrático. Eu acho até que não tem mesmo perigo de golpe. Quando o Bolsonaro começa a negociar com o Centrão, é porque ele precisa entrar no jogo político como ele é. A hora que ele começa a negociar com o Centrão, fala, ufa, acabou, esse negócio de golpe não tem, porque ele está precisando ter maioria parlamentar. Mas me preocupa, por exemplo, eu achando ingenuamente que os generais que estão no governo, que são os generais da boquinha, querendo empregar amigo, amiga, o Pazuello lotando com 20 cupinchas do Ministério da Saúde, o Mourão Filho no Banco do Brasil, o Braga Neto, a filha na Agência Nacional de Saúde, eu achava que isso estava restrito a esses militares da reserva que estão no governo. Olha que eu vi, semana passada, o Pujol soltar um comunicado ao país para dar conta do que o Exército está fazendo. E uma das coisas que ele exalta é que o Exército está produzindo cloroquina. Eu falei, pronto. Falando em cloroquina, o cara entrou no besterol. Ele saiu da real, ele patinou na maionese. Então nós estamos numa situação que o mundo político coloca o país em prumo, ou nós vamos estar muito, muito lascados. Não existe mais dentro do Exército das Forças Armadas, pelo menos que eu consiga detectar, uma corrente nacionalista, mesmo que conservadora. Não existe uma corrente gaiseulista, que é brutal, que é antidemocrática, que manda matar, mas tem um projeto de país. Quem vai bater continência para Trump, que manda general para o Comando Militar Sul, o general é o Craig Feller, que é o comandante do Comando Militar Sul, bota o general brasileiro para se apresentar para o Trump e ainda faz uma troça em cima dele, os brasileiros o pagam para ele trabalhar para mim, não tem. As Forças Armadas, lamentavelmente, estão sem vértebra. Então vai ter que sair do mundo político. E no mundo político, ao fim e ao cabo, acaba convergindo para as lideranças que a gente tem aí. Não sei o que elas vão fazer. A primeira coisa que eu acho é que houve aí uma tendência a considerar que, a não ser que eu tenha lido mal a pesquisa, né, porque tem aquela coisa do copo meio vazio e meio cheio, houve uma tendência aqui, pelas intervenções, de que há uma contradição entre o que deseja o eleitorado e a avaliação do Bolsonaro. Pelo que eu vi, a força das ideias de direita está muito respeitável, muito considerável nessa pesquisa. Porque se é verdade que você tem uma maioria contra a estatização, você tem uma minoria muito forte a favor da desestatização, né, da privatização. Você tem nessa condução absolutamente caótica da pandemia, você tem 39% achando que os militares estão comandando bem a saúde, é uma coisa assim extraordinária. Então, eu acho que as direitas têm crescido consistentemente, né? Isso de um lado. De outro lado, a questão do Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro foi eleito, diziam que ele tinha 2 ministros inamovíveis, o Moro e o Guedes. O Moro já saiu e o Guedes pode sair. Eu acho que já está se admitindo isso, né? O Bolsonaro é um autoritarismo, desculpem a autocitação, que é sempre abominável, né? Acabei de escrever um artigo cujo título é Uma Concepção Autoritária em Formação. Nós podemos estar todos de acordo aqui que ele está na extrema-direita, sem dúvida, mas ele tem essa comunicação popular extraordinária que as esquerdas conseguiram com o Lula, né? E ele tem esse carisma, né? Essa capacidade de comunicação, mas ele é muito audacioso, né? Ele tem uma audácia extraordinária, né? Paga para ver, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é um oportunista, né? Ele acho que esse lado, né? Ele ainda é uma nebulosa à procura de um caminho. Ele pode ser um ditador nacionalista. As convicções dele são às vezes, eu me lembro do Lula dizer, não, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou metalúrgico, né? O Bolsonaro fala, eu sou de direita, ele tem uma capacidade de afirmação, mas, ao mesmo tempo, na escolha dos caminhos, ele se reserva sempre margens de mudanças, né? Quem que poderia dizer
há um ano atrás, que o Moro teria sido demitido e que o Guedes estaria pela bola 7. Então, se você pudesse comentar, como é que você vê essa coisa gasosa ainda que o Bolsonaro, para mim, a avaliação surge, e também se não está havendo assim uma certa condescendência aqui, tendo visto os resultados da pesquisa, com a força do pensamento de direita que cresce em todo o país. Olha, Daniel, você coloca umas questões sérias aí. Eu, no primeiro comentário, eu disse o seguinte: a pesquisa expressa uma tensão. Eu acho que 40%, por exemplo, a favor da privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, é muito expressivo. Mas eu também levo em conta que nós temos 30% de campanha contínua das privatizações. Tudo bem que no período lulista não houve a campanha pelas privatizações, mas não houve também a reversão disso. Então, eu faço uma mediação no quadro que a gente viveu nas últimas décadas. Eu acho muito alto, e acho perigoso, porque o Bolsonaro, não sei se ele vai ter condições de, no apoio com essa burguesia brasileira sem liderança que a gente tem, vai ter um apoio para fazer um governo nacionalista. Eu fiquei estupefacto quando o Brasil secundou os Estados Unidos numa moção na OMC faz alguns dias, atacando a China, que a China não seria uma economia de mercado. O Brasil nunca se aliou sozinho aos Estados Unidos dentro da OMC. E isso recebeu aqui dentro o apoio da Confederação Nacional da Indústria e da Fiesp. Ou seja, nas chamadas, o que antigamente chamava classes produtoras, mas nessa burguesia nacional, há apoio, e o agronegócio não renega isso. O que é essa política? É de se colar totalmente aos Estados Unidos. Ou seja, não há base social, pelo menos hoje, para uma política nacionalista da parte do Bolsonaro, numa parcela expressiva das classes dominantes brasileiras. Os motivos a gente pode discutir durante mais de uma hora aqui. Então, eu não vejo isso. Eu acho que ele pode tomar algumas medidas de corte aí keynesiano, contracíclicas, esse negócio do plano para o Brasil, do Braga Neto e tal, mas não tenho claro, não é que eu não estou me contrapondo a você, eu digo, não tenho claro e não me parece que essa seja uma tendência hoje colocada na mesa. Agora, a audácia do Bolsonaro de separar a sociedade em blocos, quer dizer, ele fala assim, eu sou de direita, vale a pena dar uma olhada num artigo que o Alon Feuerwerker escreveu semana passada, no começo da semana, comentando justamente as pesquisas. Ele fala, olha, está todo mundo espantado porque o Bolsonaro tem um terço de colchão mais ou menos constante e consistente na sociedade há 1 ano e meio, quer dizer, desde que ele tomou posse. E isso não diminui. Mas se você olha a votação do Bolsonaro no segundo turno, a votação foi o seguinte, Bolsonaro teve 57% dos votos, era alguma coisa em torno de quase 40% do eleitorado, o Fernando Haddad teve 47%, era pouco menos, quer dizer, não lembro exatamente, ele tinha quase 40%, o Haddad tinha 34%, e 41 milhões ou se absteve, votou branco e nulo, o que dá aí alguma coisa de 30%, vou fazer umas contas de cabeça aqui agora. Deixa eu dar só um pitaco para você, super rápido. Eu acho que a gente pode estar diante de uma situação em que a política, a macroeconomia, continue sendo ultra neoliberal, privatizando, nesse caminho todo, mas, do ponto de vista dos programas assistenciais, que tem algum nível de contradição com o keynesianismo, mas não absoluto, porque isso custa pouco, entende? Que ele invista também em aumentar essas políticas assistenciais, entende? Dando novos nomes, etc., e aumentando como um colchão político para ele, mas mantendo a política. Quer dizer, ele manter esse assistencialismo não quer dizer que ele vai sair da política do Paulo Guedes, embora o Paulo Guedes não queira. Mas mesmo que o Paulo Guedes vá embora, pode vir um outro ultra neoliberal na economia, mas que aceite que vai crescer o Renda Brasil, que vai crescer, enfim. Eu acho que é um modelo que não é muito clássico, mas pode estar se desenhando aqui no Brasil. Sim, isso está acontecendo na Europa. Os governos de direita
bem de direita da Inglaterra, o governo do Boris Johnson, está sendo um governo, agora na pandemia, keynesiano. E eu acho que se o Guedes sair, é o que eu falei. Ele não, mas quando eu falo, não é nem. Quer dizer, não vai ter nada de keynesianismo do ponto de vista da macroeconomia, mas vai abrir uma janelinha para turbinar esses programas assistenciais que dão um colchão político. Nesse sentido que eu falo. Se você pega o teto de gasto, não existe mais hoje. Eles querem voltar o ano que vem. Mas algo que era para ele absolutamente tábuas da lei, acabou. Por mais que eles digam que o ano que vem, que o Rodrigo Maia esteja hoje no jornal dizendo não, o teto de gasto não existe. Então, eles vão levar essa situação que antigamente se chamava de tática processo, quer dizer, você vai a cada momento se colocando de uma maneira, mas sem romper o quadro geral. Isso eu acho possível. Agora, eu acho que, me parece que tem uma força das ideias de direita, mas eu volto a dizer, a pesquisa, essa dissonância entre ideias de direita e aprovação do Bolsonaro, é uma dissonância, tudo bem, não é enorme, mas é, para mim, significativo da tensão que existe na aplicação da própria legitimidade do governo. Tudo bem, isso pode acontecer em várias situações, mas hoje está acontecendo. E explica muito essa instabilidade institucional dentro do próprio governo Bolsonaro. Eu não acho que esteja tranquilo a todo custo. O governo Bolsonaro não está tranquilo. Ele levou uma tunda no Fundeb. E ele conseguiu, e aí é que eu acho o Bolsonaro competente e talentoso, assumir como sendo vitória dele, quando no dia anterior ele não queria. Volto a dizer, o Bolsonaro é um sujeito hábil politicamente, embora ele não pense em formar maiorias na sociedade. Ele está pensando em ter um colchão de 30% e continuar com uma política extremista, que o difere do Lula e do Fernando Henrique, que vinham para compor maiorias, para disputar a hegemonia. O Bolsonaro não disputa hegemonia. Ele disputa um pedaço da sociedade. Aliás, só para finalizar, acho que você leu, Cid, não sei se outros leram aquele livro M, o Filho do Século, uma biografia romanceada do Mussolini, eu acho muito interessante. Acabei de ler, hoje. Acabei hoje de ler. Eu acho um livraço aquele livro, eu recomendo, porque mostra como o Mussolini, a biografia pega entre 16 e 24, né, Cid? Pega os anos de ascensão ao poder e como ele consolida. Ele consolida na base do terror e chega uma hora que o Mussolini é o moderado dentro do fascismo porque ele tem que compor o governo. E ele tem esse setor miliciano que vai tocando o terror na sociedade. E ele não visava ganhar a maioria, ele visava levar a política italiana para a extrema-direita. Era essa disputa que ele fazia.